Isso aí, gente. 22 de outubro é o Dia Internacional de chamada de atenção para a questão da gagueira. Uma síndrome, não é uma doença, né? Uma síndrome que atinge crianças e adultos, é incômoda, traz muitos problemas. E como a gente está vendo aqui, algo que ainda é bastante desprotegido, né? Não tem leis que regulem para facilitar a superação dessas necessidades especiais de uma pessoa que já é gaga. Então, existem tipos diferentes de gagueira? É um tipo só? Como é que é isso? Eu posso responder? Claro. Olha, a gente estuda assim, né? A repetição de sílabas. Cabeça, né? Isso é um tipo. A repetição da palavra. Cabeça, 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 não consegue, vai adiante. Tem o prolongamento das palavras. A cabeça dela, né? E tem o bloqueio, que o ar simplesmente não passa e fica... quer falar e não consegue. Isso é o chamado por nós de bloqueio. Certo, então. São interrupções. A gagueira, você me perguntou, acho que me perguntou, é uma interrupção do discurso, fluência. A fluência é igual a um livro, um rio, flui, né? Sem interrupção. Então é isso aí, a gagueira é uma interrupção, em algum momento. Elas podem ser de uma quantidade muito grande, o que é denominado gagueira, ou uma quantidade muito pequena que as pessoas chamam de disfluência, mas que não chega a incomodar, nem ao ouvinte, nem ao falante. Quais são, assim, até antes da gente falar em sintomas, quais são as principais dificuldades que você sentiu sendo gago? Você já citou a questão, às vezes, de você chegar para falar com alguém, né? Mas quais são as principais dificuldades que você... de você querer falar e não conseguir, né? E você, às vezes, sabe, no caso de escola, você sabe a pergunta, a pergunta da professora, mas você não consegue responder, e isso acaba você se fechando, não se expondo, porque você tem medo de pessoas rirem de você. Então, aí vem a insegurança, aí vem o medo, você se sente se sente incapaz de dizer, de ser entendido. Então... E aí que a terapia vai ajudar, né? Essa pessoa, para ela poder ter consciência dela, que ela é capaz, que ela consegue, que é apenas uma limitação que tem na fala, mas que ela é uma pessoa normal. E aí a gente entendendo em que contexto que aparece a gagueira, quais são contextos, quais são as suas possibilidades, o que você pensou naquela hora, qual é o seu sentimento, e aí a gente vai trabalhando isso dentro do consultório para que ele tenha forças de superar. E junto, lógico, com o tratamento da fono, que é essencial. Porque aí você está colocando, são dois aspectos, né? E você acabou de usar a palavra, tem a força de superar, porque além de ter que lidar com a questão da gagueira, né, do ponto de vista pessoal, você tem que conseguir ter força para enfrentar o meio ambiente, enfrentar o social das pessoas. É meio hostil aquelas pessoas que são pouco diferentes, né? Assim, não... Eu vejo assim, pessoas são muito impacientes, tá? Então, pessoas querem tudo rápido, querem... Então, quando a pessoa tem uma gagueira, a pessoa já começa a ter impaciência, e isso acaba, a pessoa que gagueja percebe e acaba ficando pior, porque aí você fica... Tem muitos casos de gente que não fala porque tem medo se tranca porque tem medo de se expor. Por causa das comédias, enfim, das piadas. Aí você imagina o sofrimento interno dessa pessoa. Como ele disse, ele sabe que ele é capaz. O professor perguntou, ele sabe a resposta. Só que como ele vai se colocar? Porque ele fica com medo
da exposição. O que que o outro vai fazer disso? Vai rir? Vai fazer algum comentário? Então é algo que é assim, é meio retroalimentador, vai se alimentando, vai se alimentando. Então, por isso que é muito importante o trabalho conjunto de profissionais capacitados. E uma outra coisa é de quem tem a gagueira de querer sair daquele lugar. Tem isso aí. Eu acho muito bacana e super importante o trabalho que vem sendo feito nas escolas, de um modo geral, né, quando a gente fala de orientação, né, das crianças. As crianças são os principais elementos, principais e primeiros elementos a aprender a lidar com essa coisa do diferente, né? Eu queria pegar um gancho aqui no que Daniel falou, por exemplo. A criança começa a falar, tudo bem, ela não tem fluência, porque não sabe as palavras, não conhece o vocabulário. Então, ela vai ser desfluente, todas elas. Começa a falar por volta de 2, 3 anos, as primeiras palavras, com 4 ela já está fazendo frases. Quando ela começa a fazer essas frases, ela não tem fluência. Nessa fase, alguns pais começam a pressionar, entendeu? Fala devagar, fala melhor. Não é assim, pensa antes de falar, respira. Começam a dar instruções. Essas instruções na cabeça da criança assinalem o seguinte: eu não estou falando legal, meus pais não estão gostando da minha fala, o que eu tenho que fazer para falar melhor? Você imagina a cabeça dessa criança levando essa carga e começa ela a entrar em esforço para falar melhor, para agradar os pais. E isso pode gerar uma gagueira na criança de 4 anos. Agora, às vezes, isso depende muito da maneira de ser da criança, né? Essa alerta dos pais, você não está legal, fala devagar, fala assim, gera para ela um pensamento positivo. Vou tentar falar melhor. E aí não interfere tanto quanto a outra criança. Depende da criança e do conselho que o pai dá. Tudo depende da forma, né? Como a gente coloca, como a gente trata isso. Agora, é possível a gente identificar... Antes, uma outra pergunta. A gagueira, acho que foi dito no informativo, ela sempre começa na infância, né? E ela pode até depois ou ser minimizada, mas ela sempre acontece na infância. Nunca ela vai despontar só na fase adulta. Não. A não ser quando ela é traumática. Isso a gente já conversou. Pois ninguém dorme fluente, acaba gago. Se ele tiver um trauma qualquer, ele pode ficar gago, mas é passageiro, certo? O que a gente tem de estudos dessas gagueiras traumáticas é que elas são passageiras. E aí que vem o trabalho terapêutico, porque um adulto que, como ela falou, dormiu não gago e acordou gago, alguma coisa está acontecendo, tem um sintoma que se apresenta, como a insônia é um sintoma que se apresenta. Então, ele precisa da terapia para ele poder se descobrir, para ele ver o que está incomodando, quais são as mudanças que ele precisa fazer, e aí tem uma maior fluidez e a tendência é terminar essa gagueira. Ela foi transitória por um período que ele viveu de maior estresse, de muita cobrança, de nervosismo, de uma mudança, né, que aconteceu na vida dele que ele não está sabendo lidar. Perfeito. Então, essa gagueira, quando ela é traumática, já aparece numa fase adulta. Ela é muito rara, hein? Não é comum, não. Eu imagino que o traumático, ele pode até acontecer em qualquer fase. Em qualquer fase. Então, ela tem cura, vamos chamar assim. E a gagueira que surge na criança por essas questões. Essa gagueira, ela tem cura? Problema. Tem, eu acho. Né? Quer dizer, quanto mais precocemente ela for descoberta, e aí entramos com o problema da ignorância, isto é, quem detecta a gagueira não é a pessoa profissional gabaritada para isso. Geralmente a professora põe um rótulo, você é gago. Ou vai no pediatra, o pediatra está gaguejando, mas vai passar. Não se preocupe não, mais tarde passa. Entendeu? Ou então o avô precisa levar esse menino no médico, ele está gaguejando.
entendeu? Mas não vai ao profissional adequado que Qual é conhece. esse profissional? É o fonoaudiólogo, que se dedica ao tratamento da gagueira. Fonoaudiólogo especializado, porque existe, Especializado. hoje em dia, existe fonoaudiólogos que não conhecem nada de gagueira e pega crianças para tratar sem entender nada e só piora. Eu já vi casos de mães falar com o Daniel. Eu fiquei um ano, não sei aonde, com fonoaudiólogo, meu filho piorou. Ou não terminou melhor. Então, assim, pro pai perguntar, você entende fonoaudiólogo? Antes de tratar, você entende de gagueira? Para você entender, procura outro. Especialista, né? Especialista. Então, existe a possibilidade, é possível, nessa criança que começa a ter essa disritmia, essa disfluência, né? Essa disfluência, é possível a gente identificar os sintomas da gagueira, essa disfluência diferente de uma normalidade? É possível. Quais são? Como é? É possível. É uma questão, ciência até, porcentagem, entendeu? Então, existe uma porcentagem de fluência que foi estudada, vamos dizer assim, pegaram 50 crianças, estudaram o discurso dela e descobriu-se que em 50 crianças o normal é ter entre 10% e 12% de disfluência. Então, em 100 palavras, 12 seriam disfluentes. E existe a gagueira já instalada, em que você pega um número grande de pessoas e você vai encontrar 25, 30 ou até 40, que é muito severa, disfluência, no discurso de 100 palavras. Então, a fonoaudiologia usa a quantidade e, às vezes, a qualidade, como eu te falei, do bloqueio, né? O prolongamento. Isso não é comum na criança que está começando a gaguejar. Tá certo. Eu vou para o intervalo, porque eu já preciso dar mais uma paradinha, mas eu ainda estou curiosa com essa forma de identificar. Eu queria ver se a gente conseguia dar uma dica assim para o papai, para a mamãe, para o cuidador, né? Papai e mamãe, a criança está começando a falar e ele está ali atento, ansioso, porque nada melhor do que esse momento que a criança está começando a falar, né? A gente quer que fale, às vezes, é o momento da ansiedade, do concerto errado, do concerto que é estímulo, mas que ela vai olhar e vai dizer, opa, é melhor procurar o fono especialista. É melhor procurar um médico aqui para me ajudar a identificar se isso aqui tem alguma coisa errada, porque aquilo que você disse, quanto mais cedo a gente detecta, mais fácil, né? E ainda, susto pode provocar gagueira? Mito ou verdade essa história, né? E por que que a ansiedade, vocês já falaram um pouquinho, mas por que que a ansiedade, ela às vezes paralisa a pessoa gaga, né? De repente ela chega, precisa, ou numa entrevista, ou ela vai num lugar pedir uma informação e essa ansiedade acaba paralisando ela. Logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.